bem organizado. E a primeira coisa que eu preciso fazer para servir a Deus, Paloma, é organização. Porque no céu é organizado. E Deus ama as coisas organizadas. Porque o cristão, meus irmãos, são pessoas, a Bíblia diz assim, que nós temos que ser humildes como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, para o bom andamento da obra de Deus, eu vou ler alguns versículos e daqui a pouco eu vou dizer algumas coisas mais claras e mais objetivas ainda para os irmãos. Que isso aqui é uma carta do apóstolo Paulo ali aos Efésios. Paulo estava preso fisicamente, mas a alma estava livre. Não existe prisão pior do que aquela prisão da alma, da opressão, da depressão, de não ter saciedade na alma. Eu e você entramos aqui, aleluia, para exaltar e para adorar o Deus vivo, aleluia. Eu não sei qual é o seu problema, aleluia, mas eu posso dizer para você que a solução você tem exatamente no lugar certo. Você pode levantar os braços para Deus, você pode fazer alguma coisa. Alguém pode dizer assim, mas Deus conhece tudo aquilo que eu preciso. Sim, todas as pessoas que estavam ali no dia que Bartimeu foi curado, todas tinham problemas diferentes, porque tem alguns problemas, irmãos, que é uma questão de humanidade. Você é ser humano, você está propenso a passar por algumas dificuldades e limitações. Mas Bartimeu não ficou esperando Jesus fazer por ele aquilo que Jesus sabia. Ele logo foi adorando. Jesus, filho de Davi. Ei, aleluia. Você precisa conhecer a sua paternidade. Ei, quem é filho de rei é príncipe. Eu e você, nós podemos por um momento até passar por privação, como disse o apóstolo Paulo, aleluia, em Filipenses 3, aleluia, aleluia. Ele disse que muitas vezes ele passou fome, passou frio, e muitas vezes ele teve abundância, mas ele disse assim, que poderia viver contente em qualquer situação. Aí ele fala aquela famosa frase, eu tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso ali não é, digamos assim, dizer que eu e você não podemos passar por tribulação e por provação. Ei, mas curta a companhia. O Espírito Santo está dizendo assim, tem adorador aqui? Aleluia. Tem pessoas que agradecem o nome dele, aleluia, por tudo que ele tem feito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, eu quero aqui explanar com vocês em rápidas palavras. Paulo, mesmo estando na prisão, ele se preocupava com o bom andamento da casa de Deus. A casa de Deus, para andar, precisa ter organização e precisa ter ordem. Eu agradeço a Deus por cada um dos irmãos. Os irmãos sabem aqui que nós ali no estado de São Paulo já está sendo comentado desse pequeno trabalho. Por quê? Porque tem uma característica que quase outros 99% dos tempos não tem mais. Vocês não perdem culto, vocês não perdem reunião, aleluia. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas tudo que está bom, tem gente que diz assim, Nilson, aleluia, que diz assim, ó, que se melhorar estraga. Não, tem que melhorar cada dia mais. Estraga não, melhorar é melhor, aleluia. Aprimoramento da obra de Deus. E muitas vezes para aprimorar a obra de Deus, nós precisamos fazer como um lenhador. Às vezes um lenhador, meus irmãos, ele bate ali e não sai do lugar, irmão João. Mas sabe o que está faltando? Afiar a ferramenta, né? Então todo jeito que nós aprendemos da obra de Deus, Jesus quando reuniu o povo, ele reuniu o povo, irmãos, era para orar? Não, Jesus era de muita oração, mas ele reuniu o povo no Sermão da Montanha, vai de Mateus 5 até o 8, ele passa ali praticamente o dia, sabe fazendo o quê? Ensinando. Então se eu quero fazer alguma coisa de útil para os irmãos, eu tenho que transmitir algum conhecimento e algum ensinamento. Então algumas coisas que eu vou falar aqui para os irmãos é para o bom andamento da obra, é para que os obreiros sejam ainda mais abençoados e que os membros aprendam com os obreiros aprendam com os diáconos e os diáconos com os presbíteros e assim sucessivamente para o bom andamento do reino do céu. Eu disse aqui num outro culto, eu expliquei exatamente aquilo que funciona dentro da palavra de Deus. Hoje eu não vou, no caso aqui, passar item por item, eu só vou ler aqui rapidamente aqui, porque senão a gente vai tomar muito tempo. O que é membro? Membro é que compõe o corpo da igreja após o batismo nas águas. Batismo nas águas, uma instituição deixada por Deus. Várias passagens, Efésios 4, 11, 1 Coríntios 12 e 28, sucessivamente assim. Episcopado, o que é episcopado? Significa pastorado, bispo, pastor, presbítero. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil,
Elas são uma igreja datada aproximadamente de mais de 100 anos. Daniel Berg e Gunnar Wigner chegou aqui no Brasil, eram dois suecos que foi ali nos Estados Unidos para receber o avivamento de Deus, e por revelação Deus revelou para eles um país da América do Sul, e chegaram aqui em 1911, e ali chegou só os dois, mal sabiam falar o português. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós somos 50 milhões de evangélicos. 80% aproximadamente dos evangélicos originou da Assembleia de Deus. Nós temos, se somar todos os ministérios assembleianos, nós temos quase 20 milhões de assembleianos no Brasil. Não é a placa de igreja, mas para vocês compreenderem e entender o que é o Evangelho. A Assembleia de Deus, ela não prega exclusividade de salvação. Nós pregamos exclusividade de salvação de um Deus. Nós não pregamos a placa, nós pregamos um Deus vivo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Quando fiz, para a honra e glória do Senhor Jesus, um bacharelado muito bom de teologia, ali reconhecido até pelo MEC, através do pastor Amorim. Ali existia pessoas da Deus e Amor, da Batista, existiam pessoas ali de todas as denominações. Então nós procuramos aprender alguma coisa para transmitir para os irmãos. E eu posso assegurar, a primeira coisa para que eu e você seja abençoado é dedicar tempo para Deus, é fazer exatamente como foi aqui pincelado sobre a figueira. No primeiro ano era para produzir, não estava produzindo. 3 anos depois ela foi ameaçada de corte. Eu e você precisamos produzir. João 15,16, que diz assim que nós temos que produzir frutos. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então vamos lá, como que funciona a nossa administração, a nossa, digamos assim, o eclesiástico daqui da Igreja Assembleia de Deus, cooperador obreiro, né? Pode ter cargo, administrar informalmente, como louvor, visitação, secretaria, guarda das ofertas, porteiro, tesouraria e manutenção. Depois vem o diácono. Aqui, para dar exemplo para vocês aqui, nós temos o Roberto, a Eliana, consagrado recentemente. Nós temos também a irmã Roseli. O que faz o diácono? Faz tudo aquilo que o obreiro faz. Aleluia. E como uma diferença, o diácono, ele já está, digamos que, estagiando para chegar ao presbitério, e ele pode fazer o preparo e distribuição da Santa Ceia ou recepção. O presbítero, no caso nós temos aqui como exemplo o Milton, é o auxiliar direto do pastor. O presbítero, ele sempre, Milton, tem que ter uma palavra, sempre deixa uma palavra reservada, porque na ausência do pastor, é o presbítero que tem essa incumbência de levar a dispensa para o povo. O evangelista é responsável pela evangelização do campo, é tratado como pastor na Assembleia de Deus. O pastor é ungido por Deus por apacentar o rebanho, ao qual eu mostrei aqui dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus aqui, mostrando para vocês a instituição dos pastores. Em Efésios capítulo 4, diz assim, que ele escolheu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Tem uma denominação muito famosa por aí. Isso aqui é só nomenclatura, meus queridos. Isso aqui não muda absolutamente nada, mas ela bate na tecla que não existe pastores. Quando for falar isso, você pode mostrar dentro da Bíblia. Grifa e marca para sempre aí Efésios 4, versículo 11. Deixa eu dizer algo mais para os irmãos. A obra de Deus, ela funciona, meus irmãos, quando nós todos estamos no único objetivo, no único propósito. O pastor, ele pode fazer muito pouca coisa pela igreja, ele pode orar pela igreja, pode interceder, pode visitar, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: quem gera ovelha no rebanho é o quê? Ovelha gera ovelha, né? Então cada um de nós temos a responsabilidade pelo nosso testemunho, pela nossa vida. Você sabe que nós pregamos muito mais para as pessoas aí fora com a nossa vida do que com palavras, né? Então graças a Deus, eu louvo a Deus pelo bom testemunho de vocês, pelo esforço. Eu não prego assim que vocês precisam ser perfeitos, que a perfeição só se alcança no céu, mas nós podemos nos esforçar. É a característica que Deus pediu para Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Muitas vezes eu não consigo a perfeição, mas eu consigo esforçar. E eu louvo a Deus por cada um de vocês que tem se esforçado para abençoar, para que essa obra ela funcione. Eu vou aqui também, eu fiz algumas anotações aqui sobre, mas você vai fazer reunião de obreiro. Eu vou, meus irmãos, porque tem muitas vezes
Ontem aqui nós pregamos, foi uma bênção, foi um avivamento forte. Mas o verdadeiro avivamento, irmão, chama organização para a obra crescer. Nada que não contém organização, ela pode chegar a algum lugar. E nós tivemos a festividade desse final de semana, foi uma bênção. Eu já vou ser bem breve para não cansar os irmãos. Eu prometo que depois que terminar aqui, os irmãos que não puderam estar onde, que quiseram unção, eu vou estar ungindo as minhas mãos e abençoando vocês. Aleluia. Mas eu preciso afiar a ferramenta antes de continuar nos outros dias pregando, né? Para o bom andamento e funcionamento da obra. Então eu vou aqui falar para os irmãos, porque isso é bom para que os membros já vão aprendendo, para um dia também, quando forem obreiros, saberão a forma de funcionamento, não é? Eu vou aqui escalar os nomes ao qual o Espírito Santo colocou no meu coração. O Roberto, né, que foi consagrado para diácono, ele está ali servindo ali na porta, ali, mas eu não gostaria de deixar sempre o Roberto sozinho. Precisa sempre ter uma outra pessoa, nem que a pessoa não, digamos assim, um exemplo, o obreiro. Quantos minutos o obreiro chega antes do culto? 30 a 40 minutos. Isso é regra. Isso é regra geral. Quando você está numa empresa, se você chegar exatamente naquela hora ali, você não vai conseguir nem ouvir a palestra motivacional, muitas vezes que tem da empresa. A organização não é assim mesmo, Deus. Lá na empresa, se chegar exatamente no horário, você pode ser reprovado. Você tem que chegar um pouco antes. E com Deus ele não é diferente. Se nós vamos morar no céu, um dia Deus vai nos escalar para fazer alguma coisa lá, Deus. Então é bom já ir aprendendo aqui, né? O Roberto, ele vai ser auxiliado a partir de agora pelo nosso obreiro João. Viu, irmão João? Queria que o senhor auxiliasse o Roberto ali na porta, chegasse junto com ele, né? Às vezes assim, enquanto um está orando, pode ser que um dia, irmãos, e não vai demorar tanto assim, nós já temos 2 terrenos na cidade, fora o outro terreno do Araçás. Então, meus irmãos, essa obra aqui eu não vou conseguir, eu não sou onipresente. O único que é onipresente é o Senhor Jesus. Então, quando eu estiver em outro lugar, eu estiver servindo um outro trabalho, vocês já vão saber exatamente como proceder. Então, por exemplo, se o Roberto chegou aqui, abriu as portas aqui, e se porventura o pastor não estiver, se tiver, por exemplo, o irmão João junto com ele, ali na porta, o Roberto pode orar para o irmão João ficar olhando a porta ou vice-versa. Porque a qualquer momento, irmãos, pode entrar uma pessoa, digamos assim, mas aqui praticamente não tem isso. Mas isso aqui, irmãos, é uma BR, não é isso? Passa gente aqui de todo lado. Uma pessoa, por exemplo, vai para outra cidade, dependendo do lugar que ele vai, ele passa aqui para a porta, então a gente nunca sabe. A gente tem que estar o quê? Prevenido, né? A gente não faz as coisas, irmãos. Uma pessoa organizada, ela não se precave daquilo que aconteceu, ela previne antes. Então, pela segurança física também de cada um de vocês, Deus guarda, mas é preciso a gente ter sabedoria. Então, a partir dos próximos cultos, a partir do próximo culto, eu gostaria do irmão João auxiliando o Roberto ali na porta. E eu gostaria também, a partir de agora, escalar para o andamento da obra. Eu fui chamado a atenção pelos coordenadores, porque eles querem, irmãos, o melhor da obra. Pensa bem, eles saíram a 1.600 quilômetros aproximadamente, viajaram o dia inteiro, e com dinheiro no bolso ainda, irmãos, por amor a essa obra, a essa causa aqui. Então o Gildomar, ele é o coordenador do ministério, e algumas coisas que ele falou, algumas coisas não, na verdade o que ele falou eu vou acatar, porque eu sou obediente. Eu sou pastor aqui em Macaúbas, mas nós temos organização e hierarquia. Então a partir de agora, o Elivelton, juntamente com o irmão Lormínio, vocês agora serão responsáveis por essa porta aqui, ó. O que é na porta aqui, ó? Tem as crianças aqui, tá? Criança é assim mesmo, irmão. Ali, ó, tá bonitinho ali, ó. Passou daqui para frente, o irmão Lormínio e o Elivelton, vocês vão sentar aqui, vai ser 2 cadeiras colocadas aqui, para poder servir o público. Esse veio ódio, não foi minha, foi do Gildomar. E ódio a gente não discute, irmão. No céu tem hierarquia. Os irmãos sabem por que Lúcifer foi expulso do céu? Porque ele era insubordinado. Ele queria fazer só o que ele queria, Deus. E ele traiu a confiança de Deus. Então, para a gente morar no céu, a gente precisa aprender a ser subordinado ao céu. Ei, Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Não. Quando você trabalha para Deus, é cansaço ou é um privilégio? Todo o trabalho do templo era feito por levitas e sacerdotes.
Eu vou dizer para os irmãos que, muito, na mesma igreja que hoje o pastor Gildomar está pastoreando, eu e a Rosana era membro. A gente pediu a chave da igreja, sabe para quê? Mesmo os irmãos sabem que eu tive um acidente, que eu não tenho coordenação motor. Os irmãos sabem disso, amém? E mesmo assim, eu e a Rosana, a gente lavava de livre e espontânea vontade da igreja. Nem obreiro a gente era. Mas o Zé era bobo? Não, eu amei, eu amo a obra de Deus. E eu sei que tudo isso aqui faz parte da adoração a Deus. Porque quem traz filhos aqui para a casa de Deus, amanhã não vai precisar visitar no presídio. Amanhã você não vai precisar ter aborrecimento, ter, por exemplo, aí, pessoas dentro da sua casa fazendo coisas ilícitas contra a lei, porque todas as leis de Deus, irmãos, quem obedece às leis de Deus, automaticamente, ele não é enquadrado pela lei do homem, ele não vai tomar enquadrado aí de policial na rua. Por quê? Porque ele se veste de forma decente, ele se comporta de forma decente. Isso, nós estamos aqui para formar crentes e bons cidadãos também, amém? Deixa eu dizer para os irmãos, então a partir do próximo culto, aqui na porta, quem está escalado aqui para a porta aqui de cá? Lormínio e Elivelto. Isso aqui fica até bom no caso do irmão Lormínio, é uma benção, viu, irmão Lormínio? Não é para o senhor ficar em pé não, vai ter duas cadeiras aqui, eu sei, eu reconheço, eu dou parabéns para o senhor, 71, né? 71 o senhor vai agora no meio do ano, Deus dando vida, e todos os cultos ele está aqui, né? Mas aquilo que está bom ainda pode melhorar mais. Então o Elivelto, eu vou colocar em sistema de parceria. O Elivelto agora é o filho do senhor aqui, viu? Na porta aqui, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Então, meus irmãos, aí o que vai acontecer? Se a gente tem algumas crianças, às vezes, que é um pouquinho mais agitada, não precisa repreender, não precisa fazer nada, só veio aqui, passou aqui, só no caso ali certo, devolve para a mãe, e o culto assim funciona, não é? Porque a obra de Deus é feita assim, com organização. O que mais? As obreiras, as mulheres. Eu gostaria de pedir com muito carinho para as obreiras. Muitas vezes, irmãos, principalmente os cultos de sábado, culto de meio de semana não, mas sábado e domingo já teve culto aqui de sábado que deu 50 pessoas, e não era congresso, não era festa. Eu não faço apresentação individual, mas é muito bom quando a pessoa chega aqui, que tivesse, Rosana, a partir de agora, no final de semana, fica com uma obreira, pelo menos uns 10 minutos antes de começar o culto, fica ali na porta, ali, chegou uma pessoa, cumprimenta, recepciona com um sorriso, porque o irmão Roberto ali é uma bênção, o irmão João, mas eles estão ali, mais, digamos, como se fosse um segurança, um vigia aqui da casa de Deus. É muito bom ser cumprimentado e recebido com um sorriso. Ali em Hortolândia, a gente tem um obreiro ali, o Humberto, que ele recepciona todo mundo com um sorriso. Chegou uma pessoa que às vezes nunca entrou na igreja, pega ali, mesmo que eu não vou citar o nome, pega o nome dela, ou às vezes, pode ser que venha uma pessoa que eu não conheço, seja um pastor, um obreiro, ele senta aqui, eu não vou identificar. Né? Isso aqui a Rosana vai fazer junto com a Mamara, vai fazer com a Eliana, com a Érica. Todos vocês estão, digamos, aptos para fazer esse trabalho. A limpeza aqui da obra de Deus, meus irmãos, não é minha obra, não é, digamos assim, o que eu inventei. Ali foi determinado pelo Gildomar. A nossa irmã Rosana, ela vai ficar responsável só pela limpeza de quarta-feira. A limpeza do final de semana, irmã Eliana, a senhora agora, no final de semana, digamos assim, não é que a senhora vai limpar, a senhora, digamos, é coordenadora da limpeza no final de semana. As pessoas que a senhora, no caso, pediu para vir para ajudar a senhora aqui, a senhora falou, eu estou assinando embaixo, né? Graças a Deus a igreja está limpa, vocês limparam hoje, vocês estão de parabéns, é dessa forma. Então, os fins de semana, quem que limpa a igreja agora? É a irmã, não estou dizendo que é você exclusivo que vai limpar, mas você vai coordenar as pessoas que puderem te ajudar, não é? As irmãs que puderem te ajudar, ali você vai coordenar as irmãs e a Rosana fica responsável por arrumar a igreja na quarta-feira. Meus irmãos, nós não tínhamos ainda, nós temos criança e não tem grupo de criança, mas isso terminou, porque eu gostaria de pedir, o que é reger as crianças? As crianças têm que aprender, irmãos. A gente tem que ensinar eles, incentivar. Nós vamos futuramente ter culto de crianças aqui, fazer distribuição de bala, algodão doce, fazer alguns eventos com as crianças para envolver elas, porque isso é bom, né? Isso é bom, isso é notável, é louvável a Deus. Então nós já temos algumas crianças aqui, eu não vou esperar ter 100 crianças, um dia nós vai ter até 1000, mas vamos começar com as que tem. E eu gostaria de pedir, no caso de escalar,
duas pessoas aqui para reger as crianças. O que é reger as crianças? Você coloca ali tem músicas infantis da Aline Barros, existe aí de outras cantoras também, da Bruna Carla, e os abençoados com as crianças, e elas vão ensaiar algum gestinho. Aí você não precisa colocar o playback, você pode colocar a própria música ali para poder estimular as crianças. Eu gostaria de pedir isso para a Érica e para a Aline. Não nesse mês agora de fevereiro, a partir do próximo mês, vocês duas se organizassem. Alguns domingos a mocidade faz ensaio, né? E alguns domingos não faz ensaio. Então no domingo, no caso, aí sempre entra em concordância com a Mara. Depois do culto, coisa de 15 minutos, terminou o culto, passa um louvor com as crianças, algum gestinho para elas ali, e pelo menos no domingo elas vão cantar para adorar o nome do Senhor Jesus. Porque eu comecei a cantar com as crianças, eu tinha 3, 4 anos, nunca mais parei, mano, né? Porque isso faz bem para a causa de Deus, para o andamento da obra, né? Outra coisa, aqui que eu vou falar para os irmãos, depois os irmãos procuram a mim, ou procuram o Erivelto, que a gente vai fazer camiseta de obreiro. O que é camiseta de obreiro? Camiseta de obreiro é para identificar que você é um obreiro, organização. Se eu chegar, por exemplo, numa empresa, eu chego lá na Caixa Econômica Federal, como que eu sei que uma pessoa é funcionário? Porque ele está uniformizado ou com um crachá como identificação. Aqui nós vamos deixar isso aqui tininho, de organizado aqui, ó. Aí eu tenho certeza que Deus vai salvar ainda mais almas. Então nós vamos fazer em breve algumas camisetas para os obreiros, porque aí você já vem com essa camiseta, ó, camiseta por dentro, né? E vai estar escrito bem grandão, obreiro, né? Aqui só não encaixa nessa categoria aqui, todos que são obreiro, o Roberto, a Eliana já são, no caso, japoneses, aí não encaixa, mas os que são obreiros, a gente vamos arrumar uma forma aí, depois eu vou detalhar melhor para os irmãos, vocês podem procurar o Elivelto, não vai demorar muito, a gente vai ser uniformizados aqui como obreiro. Aí você não precisa preocupar com camisa que você vai vir para o culto, você já vem com a camiseta escrito obreiro, porque assim você vai estar identificando. Um dia, irmãos, a gente tem que começar agora a organizar. A igreja de Jesus hoje, irmãos, ela tem, só no Brasil nós somos quase 50 milhões de crentes. E sabe como é que começou ela? Com Jesus e mais 12. Mas ele sempre foi organizado, tanto é que ele determinou para que Pedro cuidasse dos outros. Jesus ele sempre trabalhou com organização. Judas, que depois traiu, era tesoureiro, né? Tinha já as pessoas certas para fazer compra daquilo que Jesus precisava. A organização é tudo. Aleluia. Então, meus irmãos, algumas coisas aqui que mais eu anotei para os irmãos. A nossa diaconisa Roseli, a senhora vai me ajudar agora mais diretamente, a irmã Nice, que está uma bênção, é uma mulher de Deus aqui, que tem aqui buscado aqui a Deus aqui, principalmente nas consagrações de terça-feira, que Deus tem usado. Mas eu queria usar a experiência da senhora para poder auxiliar a nossa irmã Nice. A senhora vai ser a segunda dirigente. Eu quero colocar a senhora como coordenadora das irmãs futuramente, quando a gente tiver outras igrejas. Implanta aqueles trabalhos junto com as irmãs de visita, de Dorcas, não sei se uma vez por mês. Isso vocês vão, no caso, organizar entre vocês. Aquele mesmo trabalho, Rosana, que era feito ali pela irmã Letícia, em Hortolândia. Então, meus abençoados e queridos irmãos, deixa aqui eu ver mais alguma coisa que eu não falei. Então é só isso. E qualquer dúvida, irmãos, me procure, que eu vou estar esclarecendo. Essas eram as palavras que eu tinha para poder falar para os irmãos. E antes de terminar, eu quero dizer um pouquinho para os meus abençoados e queridos irmãos, que toda pessoa que lança a mão à obra de Deus, ele é abençoado. Que quando Samuel foi dado como presente para Eli, para o templo, Samuel a vida inteira, os irmãos sabem qual que era a função de Samuel no templo? Antes dele ser sacerdote? Sim, mas tinha uma coisa principal, exatamente, ele ligava a luz e apagava a luz. Parece uma coisa simples, né? Mas não é. Significava que ele era o primeiro para chegar e o último para sair. A vida inteira eu fui assim. Por isso que Deus sempre me abençoou. Tanto livramento de morte. Eu já fui curado, irmãos, de arritmia cardíaca. Eu tinha
uma anemia falciforme no sangue, que poderia acabar com a minha trajetória, com a minha vida, no máximo em 40 anos. Hoje eu estou com 41, mas fui curado. Por quê? Porque eu sempre trabalhei para o reino do céu. Deus, ele é injusto? Sim ou não? Não. Tudo que nós fazemos para o reino do céu, irmãos, tem garantia de galardão do céu. Ei, preocupa com essas coisas terrenas aqui não. Aqui, ele cuida de você. A riqueza que nós realmente temos que ter na vida e no coração é Jesus Cristo morando dentro de nós e a salvação da vida eterna. E Samuel, meus irmãos, ele começou acendendo e apagando o templo e ali ajudando na limpeza do templo, até que Deus viu tanto empenho de Samuel e transformou Samuel em sacerdote, em juiz e profeta. Nenhum outro na Bíblia tem essas três funções ao mesmo tempo, só ele. Por quê? Porque ele dedicou para o templo, para as coisas de Deus. Mas Oséias, aqui as pessoas elas não recebem para fazer as coisas. Como disse que não recebe? Você não recebeu o fôlego de vida hoje? Você não recebeu o oxigênio? Você já não está aí? Não tem alguma coisa para alimentar na sua casa? Sim ou não? Sim. Quem é o dono da natureza? Então, meus irmãos, nós temos gratidão ao nosso Deus. Eu sou muito grato a cada um de vocês que tem trabalhado aqui do nosso lado. E depois, Erivel, nós vamos organizar, pegar o número dos obreiros, dos irmãos. Depois a gente fala alguns detalhes a mais. Nós vamos fazer essa camiseta, porque aí vocês, quando forem no caso servir aqui no templo, vão vir com essa camiseta identificado como obreiros. A organização, ela dá crescimento. E eu quero que os irmãos aprendam, irmãos. Vamos a partir de agora acelerar, irmãos, porque está muito perto de eu tomar conta de outros trabalhos também. Quinta-feira, por exemplo, eu creio que lá, Noel, eu quero que você dê a vossa mão assim, ó. Assim como Obed-Edom, por 3 meses, a arca de Deus ficou na casa dele. Isso é Bíblia, isso não é conversa de pastor. E tudo dele foi abençoado. Você abriu a tua casa para fazer culto. E viu quantas pessoas que estavam ali para adorar a Deus. Futuramente lá, eu tenho certeza que vai nascer um ponto de pregação. Quinta-feira, 6h30, nós vamos sair com ônibus aqui para poder ir lá. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história, porque Deus nunca fica devendo favor. Aonde a pessoa recepciona a presença de Deus, como que é receber a presença de Deus? Irmãos, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz que quando Deus ele quer abençoar pessoas, ele usa pessoas para abençoar pessoas. E não existe nada mais importante do que se abrir as tuas portas ali para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Então futuramente vai ter ali no Noel, vai ter em outros povoados, e há muitos lugares para mim tomar conta. Então cada um de vocês, obreiros, aqui futuramente aqui, ó, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus pelo que eu estou observando. Eu quero por percepção, o Roberto, o Elivelton. Futuramente aqui está chegando pessoas jovens aqui como o Jorge. Todos vocês, irmãos, vão crescer na obra, e um dia vocês poderão ser pastores desse grande empreendimento, dessa grande obra, porque vocês sabem que o pastor de vocês é louco no bom sentido. Porque eu quero no mínimo aqui nessa região aqui, irmãos, se me deixar 7 anos aqui, eu quero no final desses 7 anos ter aproximadamente 7.000 almas. Macaúbas tem 2% de cristãos só, Deus. E no estado de São Paulo, tem cidades como Hortolândia, como Sumaré, que tem 25%. Aqui em Vitória da Conquista tem quase 20% de evangélico. Por que aqui tem que ter só 2%? É um déficit muito grande. Nós estamos preparando obreiros para onde chegar a bênção de Deus for. Tira um dia na semana para consagração, para jejum. Não consigo jejuar o dia inteiro. Jejua 2 horas. Não consigo jejuar 2 horas. Jejua 1. Mas faz alguma coisa para Deus, que assim nós estaremos sendo abençoados. Essa é a palavra de Deus. E todos aqueles que têm compromisso e pacto e aliança com Deus, você pode aplaudir o nome do Senhor? Se coloca de pé, por gentileza. Moisés, eu achei que você ia trazer uma pregação daquela que Deus ia revelar. Não, irmãos, a maior revelação que existe está dentro da palavra. Lógico, eu creio em profecia, eu creio em revelação. A organização faz parte de morar no céu. Por exemplo, você sabia que só tem no céu um arcanjo? Arcanjo Miguel. E quando se trata de mensagem, fala do mensageiro Gabriel. Ou seja, tudo é hierarquia, é organização. Existem 24 querubins que ficam ali o tempo inteiro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
No céu existe hierarquia e organização. E nós vamos aprender assim, irmãos, crescer com organização e com a graça de Deus. Que Deus venha fazer aqui futuros doutores da palavra de Deus, futuros pastores, futuros homens de Deus, futuros cidadãos do céu, irmãos. Pessoas, irmãos, que quem é cidadão do céu tem que dar exemplo como cidadão da terra. Nós vamos ensinar muito para as pessoas esse trabalho que essa igreja um outro dia. Eu vou dizer para os irmãos que nós temos